Caríssimas amigas, caríssimos amigos, muito obrigado. Estamos chegando ao final desta trajetória, dessa caminhada do nosso módulo e chegamos ao último tema de estudos dentro da disciplina Doutrinas Fundamentais aqui no módulo 3. Acredito que a maioria de vocês, grande parte de vocês, iniciaram a caminhada dentro dessa nova metodologia do módulo desde o ano passado. E nesse ano, então, nós estamos estudando esse tema, que é justamente o tema ligado às religiões. Qual que é a postura da Seichonoye em relação às religiões? E nós aprendemos já logo na primeira declaração iluminadora, que a Seichonoye diz: transcendemos todo o sectarismo religioso. E durante este ano nós pudemos entender e nos aprofundar nessa verdade, nesse fato, de que a Seichonoye, quando fala que transcende o sectarismo religioso, não é porque ela é bacana, ela é legal, ela gosta de todo mundo, ama a todos, ou finge que está tudo bem, no sentido de apenas uma política de boa vizinhança. É mais profundo do que isso. É porque na Seichonoye nós aprendemos essa verdade. Todas as religiões emanam de Deus universal. Então acreditamos firmemente que todas as pregações religiosas, no fundo, partem de uma única origem. Qual que é essa origem? É Deus. E mais especificamente falando, dentro daquela visão da ação de Deus, diante da humanidade, diante do sofrimento de todos os seres, as religiões são expressões da força misericordiosa de Deus que se manifesta para poder conduzir o homem e todos os seres à salvação. O homem e todos os seres à libertação dos seus sofrimentos. Então, nesse sentido, é isso que nós pudemos nos aprofundar. E nós vamos, então, nessa última oportunidade, nesse último encontro, que é o 7º encontro, se você forem observar aí o cronograma do nosso módulo, aqui no 7º encontro nós temos 2 aulas para nós fecharmos esse estudo com o tema Teoria da Salvação, ou o tema Salvação. Não tem tema mais religioso, ou não tem tema tão profundamente ligado a essas questões religiosas do que o tema salvação. E aqui, no caso, estamos falando de salvação da alma, salvação do ponto de vista espiritual. Porque se uma pessoa está, por exemplo, se afogando, quando você joga uma boia e consegue tirá-lo daquele perigo, você está salvando alguém. Se a pessoa está lá pendurado porque foi arrumar a cortina de casa, e aí acabou a escada se deslocando, e a pessoa estava lá naquela situação de apuros, você vai e estende de novo, coloca a escada no lugar, você vai estar salvando a pessoa também. Isso é uma salvação relativa ao mundo físico. Mas quando nós falamos salvação religiosa, salvação espiritual, estamos falando de algo mais profundo. E se nós propomos na Seichonoye que todas as religiões emanam de Deus universal, esse assunto se torna obrigatório justamente porque um dos pontos de divergência entre as religiões, de dissensões religiosas, é justamente esse. Como é que é realizada a salvação do ponto de vista mais profundo, do ponto de vista espiritual, ou seja, o que é a salvação aos olhos de Deus? E as religiões elas têm divergido justamente dizendo o quê? Dizendo, olha, só a minha religião que salva. A outra religião não é o caminho verdadeiro, somente existe um único caminho da salvação. E aí o pessoal começa a ter essas divergências todas. Fazendo uma breve recapitulação, quando nós falamos todas as religiões emanam de uma mesma verdade, emanam de Deus universal, temos que resolver algumas questões. Uma das questões é justamente quem é Deus. E esse tema foi bastante estudado ao longo desses anos. Nessa nova metodologia, dessa nossa nova apostila, o assunto é trabalhado dentro dessa disciplina Doutrinas Fundamentais no módulo 1. Então, para as pessoas que desejarem estudar
recapitular ou reaprofundar, se reaproximar desse tema, quem é Deus, vai lá justamente nessas aulas, né, relativas a esse tema do módulo 1. E quando nós estamos enfrentando esse tema, né, quem é Deus, temos que resolver algumas coisas, né? Deus é um ou Deus é múltiplo? Questão do monoteísmo, politeísmo. Aí surge a questão, que tipo de Deus é esse, né? É um Deus dentro de uma visão monista ou Deus dentro de uma visão dualista, por exemplo, né? Ou pluralista? Será que é um Deus que existe como bem, mas que vive o tempo todo tendo dor de cabeça porque tem que lidar com outro, né, chamado o ser que encarna o mal, né? Então, nesse sentido, essa visão dualista da vida é uma visão que diz que no mundo existem duas forças antagônicas. Então são todas as questões, né, que nós acabamos nos deparando para nós podermos entender, dentro dessa diversidade religiosa, como que podemos levar a uma convergência desse tema, né? Dizendo, na verdade, o Deus que vocês apregoam é o mesmo Deus apregoado pelas outras religiões, né? E, enfim, que na verdade não existe incompatibilidade alguma. Então, esse é um tema bastante profundo, bastante interessante. Agora, neste momento, estamos falando justamente sobre a salvação, né? Tem outras divergências também, né? Tem divergências ligadas, divergências ou diferenças, né, ligadas ao ritual, ao livro considerado livro sagrado, né, etc. Tal, né? Mas agora, especificamente, então, vamos falar sobre a doutrina da salvação. Porque todas as religiões, principalmente essas religiões que você consegue identificar um fundador, né? O fundador nós podemos identificar como sendo um profeta nesse sentido, uma pessoa que iniciou professando, né? Que surge como mensageiro de um caminho que é orientado por Deus, uma verdade, e que difunde, transmite uma verdade revelada. Essas religiões que vamos chamar aqui provisoriamente de religiões proféticas, todos eles acabam indicando um caminho de salvação, né? Um caminho de como chegar à salvação da alma. E, por outro lado, tem as religiões que não surgiram nessa forma. Mas, mesmo assim, essas religiões, né, que não têm fundador definido, religiões muito antigas, religiões muito primitivas, diz sim respeito, né, por exemplo, vamos pegar aí religiões dos povos indígenas, né, seja da América do Sul, América Central, América do Norte, as religiões antigas do Oriente, da mitologia grega, da mitologia nórdica e até o shintoísmo, né, dentro da cultura japonesa, dentro do universo religioso japonês, são religiões que surgiram no seio daquela cultura, né? E aí eles não vão falar necessariamente assim, olha, reza para Deus tal, para Deus te salvar, né, nesse sentido mais religioso, né? Talvez não falem tanto em céu e em inferno, porém, ao realizar o ritual religioso, buscam restabelecer uma unidade e uma harmonia com o universo. E, nesse sentido, também podemos entender isso como salvação, né? Então, essas religiões antigas têm muito essa visão, né? Que se tem muita tragédia, muito sofrimento, né, que está acontecendo em relação a um determinado povo, né, de uma determinada localidade ou determinado país, é porque os deuses e o ser humano, ou a natureza, aqui entendida como divindade, e o ser humano está em desarmonia. Então, os rituais surgem como uma forma de se harmonizar, né? Ou se harmonizar com espíritos, às vezes espíritos ancestrais. Então, a religião sempre, de uma forma ou de outra, traz essa ideia, né? Essa ideia de buscar do ser humano uma vida de mais tranquilidade e uma vida de consistência e uma vida de serenidade, tá? Então, essa introdução, fiz questão de realizar, né, fazer essa longa explanação, justamente para mostrar, para nós entendermos, né, que o tema da salvação, ela vai mudando de acordo com a época. Talvez na Idade Média o pessoal ia para a igreja porque tinha medo do inferno,
Quando falo Idade Média aqui, a Idade Média é dentro do continente europeu, né? O pessoal, é uma época que a igreja preponderava, e o pessoal fala, né, que naquela época o pessoal tinha mais medo do inferno do que necessariamente uma crença no amor absoluto de Deus, né? Então fazia de tudo para não ir para o inferno e não desagradar a Deus, né? E acabar sendo colocado de castigo, né? No caso, um castigo meio demorado, né? Porque é uma punição eterna no inferno, né? Então o pessoal acreditava que a salvação era necessária nesse sentido, né? E naquela época tinha essa visão. Mas depois que o ser humano, né, começou a sentir que não era mais tão frágil diante da natureza, diante das coisas da vida, a ciência avançou, o ser humano foi ficando mais dono de si, mais com autoconfiante, com muita segurança, e ultrapassando isso, se tornou arrogante, né, se tornou ousado, né? E nesse momento, talvez essa figura da salvação, enquanto salvação espiritual religiosa, tenha recuado um pouco. Mas, ainda o ser humano busca tranquilidade, uma vida sem atribulações, uma vida sem ansiedade. Tanto é que no mundo de hoje, apesar de tanta ciência, né, as pessoas ainda assim buscam verdades, né, e às vezes até verdades dogmáticas, porque querem ter certeza. Porque a incerteza, a insegurança é algo que lá no fundo da alma sempre provocou muito incômodo, né? Muita agitação no espírito humano. Tá? Então, quando se fala salvação, né, nós observamos que vão mudando as épocas, os tempos, mas as pessoas ainda têm essa busca. E o que a Seichonoye diz? Né? Antes de entrarmos aqui nos tópicos da apostila, eu gostaria de apresentar a vocês. Aliás, essa aula, né, essa é a próxima aula que nós vamos abordar esse tema. Fora os livros indicados, eu gostaria de indicar vários outros livros, tá? Porque é um tema bastante vasto e bastante estudado em vários livros da Seichonoye. Igual curso, né, de faculdade, que o professor chega, tem lá a bibliografia básica, mas eu sempre gostava, né, quando os professores deixavam alguma bibliografia complementar, para que eu pudesse aprofundar cada vez mais nos estudos, né? Então, para quem gosta disso, essa aula vai ter várias indicações. Então, tem um livro bastante importante a todos nós, né, que se chama O que deve fazer do dedicado à iluminação. E na página 111, tem os princípios básicos da Seichonoye, né? Como se fosse o credo da Seichonoye. O que a Seichonoye acredita? E diz assim, no primeiro princípio básico: acreditamos que Deus, ou Buda, é o nosso Salvador, embora a denominação varie segundo cada povo e cada religião. Então aqui já tem uma pista bastante importante. Salvação é algo que realmente está ligada a Deus, né? A salvação está ligada a uma ação divina. Que ação divina é essa? Nós dissemos agora há pouco que é a ação da misericórdia de Deus, né? Uma ação de Deus estendendo a mão. É igual a mãe que vai lá e acude o filho, né, que chama pela mãe, né? Ou a avó, o avô que vai correndo acudir o netinho, né, porque chamou, pediu ajuda, ou o pai que vai lá e ajuda o filho, né? Então, nesse sentido, Deus, enquanto Pai, Ele não consegue ficar alheio ao sofrimento humano. Então, Ele estende a mão, né? E, nesse sentido, se processa o caminho da salvação. Mas, antes de mais nada, né, vamos começar do começo, como diz, né? Qual que é o princípio básico da salvação? Então, princípio é uma palavra que remete à ideia do começo. Qual que é o ponto de partida fundamental, né, quando se diz salvação segundo a Seichonoye? Tá? Então, diz aqui o item A. O princípio fundamental da salvação humana é o fato de, no interior do indivíduo, habitar o que está originariamente salvo, isto é, a vida de Deus, a essência. Esse é o ponto bastante importante.
naquela série de palestras, né, que mestre Masaharu Taniguchi fez quando esteve aqui no Brasil, que está transcrito na forma de livro, que é o livro que nós conhecemos, né, Filosofia da Verdade que Gera Milagres, no volume 1, bem no comecinho, no primeiro capítulo, né, você vai ver que mestre Masaharu Taniguchi começa as suas explanações dizendo justamente isso. O ser humano só pode se tornar salvo, né, ou só é salvável, né, porque justamente já existe no ser humano a salvação. Ou falando em outras palavras, o ser humano só pode ser salvo porque já está salvo desde o princípio. Isso é algo muito importante. Tá? Uma árvore de laranja só dá laranja porque é laranja, porque é uma laranjeira desde o princípio. Né? Não é um limoeiro que você vai ter que fazer um monte de coisa para se tornar uma laranjeira para dar laranja. Tá? Não é um monte de objeto que não tem nada a ver com metais preciosos, que você vai ter que dar um jeito para transformar no metal precioso. Então, diz o seguinte, né, mestre Masaharu Taniguchi, se algo começa a reluzir como ouro, né, por ser ouro, né, se uma pedra, ao dar polimento, começa a reluzir e se transforma, né, naquele diamante brilhante, é porque o diamante estava ali desde o princípio. É porque o ouro estava ali desde o princípio. Tá? Se você pegar tijolo e começar a polir, você não vai ver o diamante. Se você pegar um pedregulho qualquer e começa a polir, você não vai ver diamante. Aquilo não vai se tornar diamante, se ali diamante não houver. Né? Assim como o tijolo só vai dar um monte de pó de barro. Então, por mais feio que seja o pedregulho, né, por mais cheio de impurezas que esteja o pedregulho colocado aqui em cima, se eu dou o polimento, né, se ali tem diamante, esse diamante começa a brilhar. Da mesma forma, o ser humano só é salvo porque desde o princípio ele já é salvo. Ele consegue se tornar livre porque dentro de si já existe essa liberdade. Né? Olhando aqui a partir do fenômeno, né, a partir dessa posição fenomênica, eu diria como se fosse assim, não, existe ali um potencial de liberdade. Né? E quando eu falo existe um potencial, significa que a liberdade já está lá. Né? Mas na Seichonen nós aprendemos, não é mais do que potencial, né? Porque potencial às vezes dá a impressão de uma coisa que está paradinha, quietinha. Né? Ele está ali, vivo e fulgurante. O que nós precisamos fazer então, para essa salvação aparecer? É justamente dar polimento. O que as religiões fazem? Né? O que a Seichonoye nos ensina? Assim como nos ensinou Jesus Cristo, assim como nos ensinou Sakyamuni e outros grandes mestres, orientadores religiosos e até filósofos, né? Que fizeram questionamentos acerca da natureza do mundo, o que todos eles ensinaram foi o caminho, né? O caminho para se dar, para realizar esse polimento. E aí a forma do polimento, né? O ornamento da lixa que é utilizada aí varia conforme a época, conforme a tecnologia do momento. Então, da mesma forma, as pregações religiosas talvez são diversas, mas por haver aí essa essência do ser humano que já é perfeito, já é salvo desde o princípio, né? A salvação surge quando eu manifesto essa perfeição. Por isso que esse é o princípio fundamental da salvação humana. Entender que eu já estou salvo. Né? Então, você não vai tentar dar um jeito em você para você se tornar uma pessoa próspera. Não. A pessoa próspera já existe dentro de você. A pessoa saudável já existe dentro de você. A pessoa harmoniosa com relação a todos os familiares, a pessoa harmoniosa em relação, né, aos consanguíneos e aos parentes afins. Parentes afins é aquele pessoal que o povo adora, né, sogra, sogro, cunhado. Né? Então, tudo isso, essa pessoa harmoniosa já existe. Você não vai buscar de fora, você não vai acoplar, você não vai criar próteses. Né? É algo que já existe em você. O que é necessário nós realizarmos é cultivar. Cultivar no sentido de fazer frutificar fenomenicamente isso que já existe. Por isso que o próximo item diz assim: sermos levados ao lugar que merecemos é natural.
Porém, sermos levados a um lugar sem que o mereçamos, pode nos deixar constrangidos e um tanto infelizes. E aqui tem uma dupla colocação que gostaria de realizar, né? De um lado, é natural nós irmos para um lugar por merecimento, né? Então, nós somos salvos porque dentro de nós já existe, né? Justamente esse, vamos dizer, esse crédito, né? Já existe dentro de nós essa possibilidade. Por isso que nós, o ser humano, se salva. Porém, tem um outro lado. Qual que é o outro lado? Se eu não me conscientizo de que eu já sou um ser que estou salvo desde o princípio, acontece justamente essa segunda frase. Eu começo a me sentir constrangido diante da divindade, diante de Deus, por achar que não é merecedor da felicidade, não é merecedor da salvação, né? Então esse é um pensamento que nós precisamos afastar completamente dentro de nós, tá? Inclusive, mestre Masaru Taniguchi faz uma colocação bastante dura, né, aqui no livro A Verdade, volume 2. Diz aqui A Verdade, volume 2, na página 76. Tá? Diz o seguinte, 76, talvez não esteja indicado aí na apostila, podem colocar aí, podem fazer essa anotação, né? 76 está escrito o seguinte: o homem está salvo desde o princípio. O homem está salvo desde o princípio. E aí o mestre faz essa colocação bastante rigorosa, né? Se houver alguma seita religiosa que insiste em dizer que a salvação só ocorre através da sua doutrina, essa seita é uma impostora. Tá? Olha só como o mestre é duro aqui, né? O homem surgiu muito antes do surgimento das religiões e já está salvo. Então, essa aqui é uma colocação que ele faz do ponto de vista da argumentação, né? O ser humano está na face da Terra antes das religiões. Se só a partir daquelas religiões, né, a partir dos 2.700 anos, depois de atrás, né, depois que Sakyamuni surgiu, ou se só há 2.020 anos atrás, a partir de Jesus Cristo que a humanidade conseguiu se salvar, né, o que aconteceu com aquele povo que veio tudo antes, né? Então, na verdade, todos já estão salvos. A salvação não ocorreu apenas depois do advento, né, do surgimento desses mestres importantes da história da humanidade. Tá? Então, existe em nós o merecimento. Por isso que no item C diz assim, por isso a Seichonen não ensina que o paraíso existe aqui ou lá, e nem Jesus dizia, ei-lo aqui ou lá. Né? Então, o paraíso, o reino dos céus, não está em qualquer lugar distante daqui, né? Ou próximo daqui, porém que eu esteja impedido. Disse Jesus, o reino de Deus está próximo. Então, quem já estudou o livro Imagem Verdadeira e Fenômeno, o primeiro capítulo, tem uma explanação sobre isso, né? O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. O que é o reino de Deus está próximo? Não é próximo no ponto de vista tempo, né? Porque o pessoal acha que é tempo, né? O reino de Deus está chegando. E todo mundo que está esperando o reino de Deus chegar tal qual o trem na plataforma, está esperando até hoje. Tá? E desde o ano 100, né, o pessoal acha que o reino de Deus está chegando. É a segunda vinda de Jesus. Né? Jesus está voltando, Jesus está voltando. E passou o ano 100, passou o ano 1000, passou o ano 2000. E a cada virada desses anos aí, o pessoal ficava tudo na espreita, na expectativa. Né? Agora vem, agora vai. E o reino de Deus nunca chegava. Então passou 2020 anos e o reino de Deus, esse trem está atrasado. Né? Mas quando Jesus diz o reino de Deus está próximo, né? Na verdade essas palavras também são do João Batista, essas palavras dizem o seguinte, o reino de Deus está próximo, não no sentido do tempo, mas no sentido de localidade. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. E diz mais ainda, o reino de Deus, né, é daqueles que têm o coração puro, que têm o coração zerado. Bem-aventurados os pobres, porque deles são os reinos de Deus. Bem-aventurados os pobres, né, porque deles é o reino de Deus. Né? Ou quem tem o coração de criança, né, a eles está reservado o reino de Deus, dizendo que precisa assim haver uma transformação do coração. Por isso que diz, arrependei-vos. Aí que aparece a palavra arrependei-vos. Para você poder
localizar e entender esse reino de Deus. Estamos salvos desde o princípio. Não é depois de nos esforçarmos muito neste mundo que alcançaremos finalmente a salvação. Então, nós estamos salvos já. Então, nós não precisamos realizar esforços nesse sentido, esforço no sentido de se salvar. Mas o esforço precisa ser no sentido de se aprofundar dessa conscientização. Tá? Na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre essa questão do esforço próprio, mas nesse momento eu gostaria que nós entendêssemos o seguinte, ficasse claro o seguinte, né? Aonde que você está buscando o seu aperfeiçoamento e a sua salvação? Né? Sabei que a salvação mais profunda acontece quando você busca o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. E todas as coisas vêm por acréscimo. Tá? Então, esse é um ponto importante também. O que significa buscar o reino de Deus e sua justiça? É você se aprofundar cada vez mais, ir na direção do aprofundamento, do conhecimento do que é a verdade, que a verdade liberta, né? Então, precisamos aprofundar nesse conhecimento. Tá? Então, não é estudar a religião, porque me falaram que se praticar Seichonoye, se estudar não sei quantas vezes, ou se ler não sei quantas vezes determinado livro, né, tais milagres acontecerão. Se o pessoal, na verdade, está atrás do milagre, né, não está atrás necessariamente do reino de Deus. Aí o pessoal termina de ler, aí pergunta, cadê? Né? O pessoal faz a prática e depois pergunta, cadê? É porque foi para a direção errada. Nós precisamos buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é justamente isso. Buscar dentro de nós essa compreensão. Tá? O pessoal fala também, né, reino dos céus. Né? No budismo tem o termo paraíso do oeste, como se fosse uma localização geográfica. Né? No shintoísmo fala do palácio Ryugu, que fica no fundo do mar. Tem essas explicações, tem essas colocações, mas, mais uma vez, né, vamos nos valer da simbologia para entender o que é o céu. O céu é aquilo que transcende a terra, está acima da terra. Então, é o reino da transcendência. Né? Então, por aí em diante, nós podemos entender que cada uma dessas formas de chamar o reino de Deus ou o reino da imagem verdadeira é uma alegoria simbólica também. Utiliza-se a expressão salvação da alma, mas o que quer dizer essa expressão? Esse assunto eu poderia falar agora, mas eu vou deixar um pouquinho mais adiante. Tá? Mas para não ficar totalmente em aberto, né, na página 70, no livro A Verdade, volume 2, está escrito o seguinte, o pecado de todos os homens está perdoado. Então, quando fala salvação da alma, já estamos falando dessa questão ligado ao estado espiritual, ao estado da alma. Né? Jesus curou os doentes dizendo, estão perdoados os teus pecados. Levanta-te e anda. Ensinou também o seguinte, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Se aceitarmos docilmente as palavras de Jesus, perdoados te são os pecados, deveremos passar a nunca ver a morte. E quando Jesus disse, perdoados te são os pecados, não quis dizer que foi graças ao mérito próprio dessa pessoa, por ter praticado boas ações, mas que todos, imparcialmente, são perdoados de seus pecados, pois o perdão é a salvação que vem pela graça de Deus. Aqui é o caminho da salvação da alma. Né? Não é uma mera salvação de situação fenomênica. É um estado de que você se liberta do pecado. Né? Você se torna liberto da ação do pecado. O apóstolo Paulo diz, na carta aos Romanos, o preço do pecado é a morte. Então, quando me liberto do estado do pecado, eu obtenho a vida eterna. Embora as pessoas, né, principalmente na época de Jesus, tivessem muito essa compreensão da morte como sendo a morte real, né, o ir ao mundo espiritual, o rompimento do casulo de carne, né, e o pessoal morria de medo da morte, por isso que eles queriam ser salvos para poderem ressuscitar, no final, ressurreição dos mortos. Tá? Mas nós aprendemos aqui na Seichonoye que não é um estado pós-morte. Né? Pelo contrário, nós falamos que a alma se salva no aqui e agora.
Tá? A salvação se completa somente quando aceitamos docilmente essas palavras e acreditamos que somos imaculados, compreendendo, já não tenho pecado, sou filho de Deus. Então é nesse momento que eu deixo de viver sob a égide do pecado, em outras palavras, né? Viver amarrado pela ilusão e amarrado pela consequência dessa ilusão. A ilusão inicial gera a ilusão seguinte, o pesadelo inicial leva ao pesadelo seguinte. Essa cadeia de pesadelos, né? Essa cadeia de ilusões nós chamamos de karma negativo. Então, no momento que nós acordamos desse sonho do pecado, né? É o momento que nós nos libertamos das amarras kármicas. E essa é a verdadeira salvação da alma. Não é o arranjo fenomênico para você poder sair de uma situação. É uma salvação mais profunda, porque é uma libertação total que reorganiza também a nossa vida fenomênica. Por isso que nós temos aqui o último ponto. A religião que pode salvar também a vida fenomênica. Então falamos salvação da alma, mas precisamos entender o seguinte, né? Nós não entendemos a salvação como uma organização adequada, ou uma reorganização benéfica das coisas da nossa vida fenomênica. Porém, uma vez a alma liberta daquela ação do pecado, né, liberto pela verdade, a vida fenomênica se reorganiza tal qual, esses são os acréscimos, né, tal qual o resultado, né, da busca do reino de Deus. Você busca o reino de Deus e tudo é dado por acréscimo. Tá? Então esse tema, como vocês podem ver, é um tema bastante interessante e nesse momento, né, nós encerramos essa primeira parte. Não perca a próxima etapa, a próxima aula, que nós vamos continuar sobre esse assunto, teoria da salvação. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado.